Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Na reflexão de hoje, temos um texto que mostra a responsabilidade minha e sua como ouvinte, como receptores da palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e que penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. É como um martelo que esmiuça a penha, mas é preciso de recebermos a palavra de Deus com alegria, como diz a palavra. O texto está em Lucas capítulo 8, versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em terra boa, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se vocês observarem aqui, lá na carta das 7 igrejas do Apocalipse, Jesus também sempre diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Realmente nem todo mundo tem ouvido para ouvir, e aqui é que entra a questão da parábola. Então, Jesus estava dizendo que um semeador saiu para semear semente. Ele vai dizer que caiu alguma semente junto ao caminho. Ele não diz que caiu apenas uma semente, mas parte da semente cai à beira do caminho, vamos dizer assim. E essa semente que cai à beira do caminho, ela foi pisada. E além de pisada, as aves dos céus a comeram. Só para questão de conhecimento, as aves na Bíblia sempre têm significado ruim. É claro que tem algumas passagens quando o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, quando Noé solta uma pomba lá na arca para verificar se as águas tinham baixado, mas no sentido geral, você sempre vai ver, por exemplo, as aves que comiam no terceiro cesto do sonho do padeiro. Você vai ver, por exemplo, as aves que tentaram baixar no sacrifício de Abraão, Rízipa, na Bíblia, espantando, enxotando durante meses ali as aves para não comer os corpos dos filhos que estavam mortos. Você vai ver, por exemplo, aqui as aves comendo a semente, e Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 28, onde estiver as aves, o cadáver, ali estará também as aves. Mas aqui especificamente, quando o texto diz que as aves dos céus comeram aquela semente, então pisada é rejeitada, desprezada e comida pelas aves. As aves arrebataram aquela semente. Jesus vai deixar bem claro que aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus superficialmente, a gente diz que entra no ouvido e sai no outro. Ela não deixa a palavra de Deus enraizar na sua vida. E é muito comum esse tipo de coisa. E quando diz que as aves dos céus comem, é um significado ruim, como Satanás estivesse arrebatando a palavra de Deus da mente dessa pessoa. Por quê? Porque foi pisada, porque foi rejeitada. Essa semente nunca vai nascer. A segunda semente caiu sobre pedra. Cair sobre pedra tem uma situação muito complicada. Por exemplo, quando a semente cai em uma terra boa, então a raiz desce e pega nutrientes e brota forte, né? Ela meio que cresce para baixo primeiro, enraiza. Mas quando cai na pedra, então ela não vai enraizar, ela vai brotar e nascer para cima, vai só
não vai ter raízes profundas. Então, rapidamente você vai ver que aquela semente nasceu. É aquelas pessoas que chegam na igreja e começam rapidinho, cheio de ousadia e de emoções, né? E essa pessoa, você pensa assim, nó, que pensam, mas dentro de pouco tempo ela sai da igreja, desvia dos caminhos do Senhor. É porque essa pessoa estava uma semente que caiu em uma terra com pedras, com pedregulhos, e a raiz não foi aprofundada. A pessoa não quer orar, não quer jejuar, não quer fazer um curso, já chega achando que e atropelando as etapas. São pessoas que nasce, semente que nasce em terra com pedras, no meio dos pedregais. A terceira semente caiu no meio dos espinhos. Jesus vai dizer que essa semente é aquele tipo de pessoas que cresce sufocado com as coisas dessa vida. E hoje é muito comum nós perdermos tempo com tudo, internet, meios de comunicação, serviço, contas para pagar. É muito fácil hoje você distrair. Então é um tipo de pessoas que você conversa com ele nunca tem tempo para orar, para ler a Bíblia, você vai na igreja uma vez por mês, uma vez por semana e olha lá. Então esse tipo de pessoa é uma semente que cai no meio dos espinhos. Ela está sufocada com tanto problema que a vida tem. Você vai conversar com ela e você passa a ter mal porque reclama, porque a minha família, porque o meu serviço, porque... E tem motivo para reclamar de tudo. É um tipo de semente plantada ou que caiu junto aos espinhos. Mas a quarta semente é aquele tipo de semente que caiu em terra boa. Essa aqui produziu 100 por 1. Ela produziu para ela e para as outras que não puderam produzir, ou que não quiseram produzir. Então aqui, a pergunta que faríamos é, e você? Que tipo de semente que você se identifique? Você acha que você é uma semente que poderia ser útil na obra de Deus, dar frutos, mas os espinhos têm te sufocado? A correria do dia a dia tem te sufocado? Ou você é aquele tipo de semente que caiu... Essa semente que cai aqui no meio da terra que tem pedregais, é uma semente que não vai dar frutos e vai jogar a culpa... É porque a igreja está misturando com política. Então, meu irmão, seja você uma voz, prega contra, fala que você não concorda, diz que o evangelho tem que ser pregado, o evangelho da cruz, tem que falar de Jesus. Seja você uma voz. Sabe por que você desistiu e saiu dos caminhos do Senhor? Porque não tinha raiz funda. Porque chega na igreja, em vez de absorver os nutrientes da palavra de Deus, você fica procurando erro nos outros, porque você cresceu só para cima, só apareceu, não tem raízes fundas. E infelizmente as pessoas que nasceram, que caiu à beira do caminho, essas aí, infelizmente, nem brotou a semente, não tem nem o que falar dessas pessoas, infelizmente. Mas vamos orar para que o nosso coração, a nossa vida seja uma terra fértil, para que a palavra de Deus possa trazer resultado em nossas vidas. Mudança de vida, mudança de comportamento, crescimento na graça e crescimento em todos os sentidos, emocional, físico, espiritual, em nome de Jesus Cristo. Temos um pedido de oração aqui. A nossa irmã Joana de Oliveira, no vídeo de ontem, pediu oração para ela e para mais 3 pessoas, tá? Estamos orando para Deus libertar a vida, salvar, para em alguma das pessoas bênção financeira. Eu não vou citar o nome das demais pessoas aqui, por ser uma rede aberta, mas Joana de Oliveira, estamos orando por você. Deus abençoe. Vamos lá? Senhor Jesus, apresentamos em tuas mãos a vida de todos os inscritos no canal, daqueles que estão acompanhando esse devocional, querendo crescer, Pai, diante do Senhor como uma semente que caiu em terra boa. Apresentamos a vida da Joana de Oliveira. Trabalha, Pai, nessa vida. Coloca nutrientes, Pai, nessa terra para que a semente venha produzir também. Deus,
Segura, Pai, em nossas mãos, nos dá um dia de paz, de bênção, de vitória, e que nós venhamos dar muitos frutos para o reino do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.